Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina com elas. Hoje nós iniciamos um novo trimestre. Vamos falar sobre descanso em Cristo. E essa semana nós estudamos sobre vivendo em uma sociedade que não para. Fique por aí, convide os seus amigos e suas amigas para estarem com a gente e participarem desse estudo também. Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Pai querido, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Obrigada porque nós estamos aqui reunidas também para falar um pouquinho do Senhor, do seu plano para nós, das coisas tão lindas que o Senhor deixou reservado para as nossas vidas. E hoje nós iremos falar de um assunto tão importante para nós, Deus. E mais uma vez nós notamos o seu cuidado, o seu carinho, o Pai tão carinhoso que o Senhor é conosco. Muito, muito obrigada, Paizinho. Nós oramos também nesse momento para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê capacidade, Senhor, de entender a sua palavra, a sua mensagem, que o Senhor toque os nossos corações, mas que principalmente o seu Santo Espírito venha tocar os nossos lábios, para que o que for dito aqui venha de Ti e que seja um momento de aprendizado e de crescimento juntas. Te agradecemos, Amém. Deus, também pelas nossas famílias e não podemos deixar de estender também, Senhor, o pedido aos céus, pelas famílias que estão sofrendo nesse momento, que o seu Senhor possa visitar cada uma. Nós estamos aqui orando não em nosso mérito, sabemos que nós somos pó. Nós estamos aqui orando no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 Bom, eu sou a Ana Brasil, falo daqui de Sorocaba, interior de São Paulo, e é um prazer estar aqui mais uma vez para gravar o Lição com Elas, que o Espírito Santo possa nos usar neste momento. Em nome de Jesus, amém. Eu sou a Kézia Gentil, eu falo aqui da Itália e para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse momento conversando com vocês, ter esse momento aqui, esse espaço das mulheres, falando um pouquinho sobre a Bíblia, sobre o amor de Jesus na nossa vida. É muito bom, me sinto muito feliz e me sinto especial também por estar aqui com vocês, viu? Obrigada pelo convite. Eu sou a Cris Milanda, né? Sou professora junto com a Ana Brasil, aqui em Sorocaba, mas moro em Araçoiaba da Serra, no interior do ladinho de Sorocaba. Eu agradeço muito, muito a Deus por esse momento tão especial, da gente poder refletir um pouquinho na palavra de Deus, e um assunto tão interessante, e principalmente por ter essa oportunidade de estar juntinha de vocês. Eu sou Denise Santelli, também falo do interior de São Paulo, da cidade de Sorocaba, aqui pertinho da casa da Ana. E é um prazer estar com vocês aqui, meninas, conhecê-las, algumas de vocês, para nós podermos falar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Obrigada pelo convite e que nós possamos aproveitar esse momento. Olá, meu nome é Ilânia, também moro em Sorocaba. E agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar dividindo e aprendendo com todos vocês. Estamos começando um novo episódio, né? Como vocês ouviram aí na introdução. E o tema de hoje é vivendo em uma sociedade que não para. Né? Será que isso é antigo, é atual? Porque nós realmente vivemos em um tempo onde se a gente não cuidar, a gente não para em momento nenhum. O versinho da Bíblia diz lá em Salmos 84, verso 2, diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aí vem trazendo aqui, né, um tic-tac, tic-tac, que eu fiquei pensando, é isso que acontece na minha mente, na sua mente, quase que todo o tempo, né? Tic-tac, tic-tac, não é à toa que essa semana eu estava assistindo, na verdade, um vídeo onde a neurocientista, ela dizia assim que nós somos o segundo país aqui no Brasil, né? Na verdade, que sofremos com ansiedade, né? Então, a gente pensa assim, até para dormir, esse tic-tac, ele vai ficando na nossa cabeça, quando a gente não tem um descanso. Mas, graças a Deus, nós temos um Deus que já antes mesmo do pecado existir, muito antes dele nos criar, ele pensou em todos os detalhes que nós íamos vir necessitar aqui, nesta nossa vida de hoje, né? E esse Deus, ele pensou num descanso não só com um dia especial,
ele pensou num descanso físico, num descanso emocional, até mesmo, eu estou dando assim um apanhado geral já daqui do nosso estudo de hoje, até um descanso espiritual, né? De quando a gente trabalha, às vezes preocupado com as coisas para Deus, né? Quem vai em alguma denominação religiosa, e diz que até isso a gente tem que ter a moderação do céu, né? Então vai ser realmente uma conversa bem gostosa hoje, porque nós precisamos realmente perceber que nós precisamos de um descanso especial. E como a gente percebe isso, né, meninas? Porque com relação à sexta-feira, de maneira especial, a chegada do sábado, é exatamente do jeito que a lição colocou mesmo. Como a gente fica com tantas coisas para fazer, e quando a gente olha no relógio, a gente fala, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, e a ideia de Deus não é bem essa, né? Então a gente precisa se adequar a essa ideia de maneira verdadeira. E olha, eu estava aqui pensando, enquanto a Ana estava falando, será que é uma coisa da atualidade, né? Ou é algo que sempre existiu? E eu pensei aqui, eu acho que essa questão de você parar para descansar sempre foi uma necessidade, e eu creio que mesmo em tempos passados, de acordo com a rotina que já existia, as pessoas também tinham isso de não parar, né? De vou trabalhar, eu vou fazer, eu preciso, eu preciso. E aí a gente pensa, vem a tecnologia, né? Para facilitar a nossa vida, né? Eu não preciso ficar, sei lá, espremendo frutas para poder ter um suquinho. Eu coloco no liquidificador, liquidifico, tá pronto, né? Ganho um tempão. Mas ainda assim, o que mais a gente ouve das pessoas falarem, ai, tô cansada, ai, tenho tanta coisa para fazer, ai, né, o tempo podia ter 40, o dia podia ter 48 horas, né? Mas qual é o problema, né? Qual é o problema? É o tempo, né? É a tecnologia? Onde é que está? Eu li num Deus o livre. comentário de Ellen White, deixa eu ver se eu fecho. É, né? 24 horas 48 já tá horas pra bom, gente né? trabalhar mais, né? Porque a gente Exatamente, né? E eu li num comentário aqui de Ellen White, deixa eu ver qual que é o livro, Testemunhos para a Igreja, uma frase que ela diz assim, pera só um pouquinho que eu perdi, eu vou achar aqui. Aqui, ó. O céu inteiro se acha intensamente interessado nos seres humanos, tão cheios de atividades. E, todavia, sem um pensamento para o invisível. Por que isso, né? Porque nós não estaríamos tão atribulados, tão ansiosos, tão atarefados como estamos, muitas vezes, como nos colocamos, né? Porque a gente pensa que é o mundo que coloca as coisas pra gente, né? Mas é a gente que se coloca nessa situação se nós tivéssemos esse pensamento pro invisível, ou seja, pro Criador de todas as coisas, inclusive do tempo, né? Que poderia, né, e que pode, se nós permitirmos, aliviar esse nosso fardo do cansaço, né? Eu acho que eu vejo assim, como Deus ele é tão maravilhoso que nós vivemos num mundo exausto, cansado, uma correria do dia a dia, como vocês, né, já disseram aqui, e principalmente nós estamos num mundo assim que o tempo a gente é ter que correr, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, e Deus deixou um dia muito especial para nós, para que a gente, que eu falo assim, é um tempo de você e eu ser o quê? Né? Que não apenas só fazer. Eu falo assim que é o dia mais esperado, a sexta-feira, quando vai chegando o pôr do sol, parece que Deus dá uma calma tão grande no nosso coração nessas 24 horas, porque Deus quer que nós descansamos nesse dia, né? Ele deixou um lembrete, né? Até gostaria de ler com vocês, Gênesis 2, de 1 a 3, com licença de eu ler aqui na Bíblia Nova Versão. Fala assim, ó, deste modo completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra da criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra da criação. Será que Deus estava cansado? Deus se cansa? Não.
ele estava deixando um exemplo para nós, né? Para que aquele dia fosse o dia de estar mais perto dele, de estar o tempo de ser e não só o tempo de fazer, né? E Jesus nos deixou tantos exemplos, né? Mesmo quando ele estava junto com os discípulos, nós vamos falar mais para frente, né? Mas ele tinha o tempo que ele tinha que descansar, né? Então ele deixou esse lembrete semanal para nós, que foi essa maravilha, que é essa bênção. Assim, não importa a religião que seja, mas tem que ter um dia de 24 horas para que a gente possa descansar com qualidade, de prestar mais atenção no nosso Criador, porque é a lembrança de que nós somos pó e que nós somos criados e Deus nos ama tanto e nos deixou esse dia para lembrar. Só tentando lembrar ali, retomar o que a Elânia Imagina. falou, é uma pergunta que eu também tenho, se sempre foi assim, se nós sempre estivemos assim atrasados, né? A gente acorda atrasado, parece. Ou se é uma coisa nova, porque realmente com a tecnologia era de se esperar que as coisas fossem mais fáceis, né? Por exemplo, a nossa avó, a nossa bisavó, ela tinha o dia certo para ir lavar roupa no rio, entendeu? Nós temos uma máquina de lavar em casa, ela tinha o dia certo de fazer pão e buscar lenha, o dia certo de arrumar o cabelo. A gente tem essas facilidades todas, mas ao mesmo tempo nós estamos sempre muito atarefados, muito corridos, né? E tem um livrinho que é desse autor aqui, Byung-Chul Han. Ele é um sociólogo, se eu não me engano, e ele fala um pouco sobre a sociedade do cansaço. Eu achei bem interessante uma parte que ele fala sobre a sociedade do desempenho. Nós estamos o tempo inteiro desempenhando vários papéis, né? A gente trabalha fora, tem uma jornada em casa, e nós temos vários papéis. A gente tem o papel daquelas que são casadas, aqueles familiares, o papel familiar, o papel profissional, o papel de ser um bom amigo, que isso toma tempo também, né? De você escutar a pessoa, de você ter um tempo com esse amigo, vários papéis, né? O papel de filho, enfim. E só que ele fala sobre a nossa sociedade, que eu achei bem interessante, no quesito trabalho mesmo, nós nos tornamos os nossos próprios agressores às vezes, né? No sentido de nós não aceitamos que nós descansemos às vezes, né? Quantas vezes a gente já levou trabalho para casa? Eu também sou professora. Meu Deus, quantas vezes a gente leva trabalho para casa? Quantas vezes a gente ultrapassa o nosso limite? Porque a gente quer se provar sempre capaz, a gente quer ter esse desempenho, né? E essa sociedade do desempenho nos torna cansados, né? O tempo todo. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ela veio, como foi dito, ela também nos trouxe assim, uma cobrança muito grande, né? Qual é o seu desempenho? Como que você vai entregar isso daí no final? E aí você se torna seu próprio carrasco às vezes também, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas parece que às vezes a gente se torna o nosso próprio carrasco, né? Vez ou outra. E olha que aqui na lição, né, no guia de estudo, né, na parte de domingo, ele comenta assim, que mesmo quando às vezes nós não estamos trabalhando, nós nos envolvemos em atividades frenéticas, né? E aí ela falando agora, me veio à mente assim, aqueles que frequentam uma igreja ou que têm atividades sociais ou algo do tipo, às vezes não está trabalhando, mas está tão envolvido com essas coisas que não encontram um momento para o descanso, como se fosse obrigado a ter essas coisas. Não, eu tenho que fazer isso, eu sou cristã, eu preciso fazer caridade, ou eu preciso estar lá na igreja. E aí, Ellen White traz no livro Mensagens aos Jovens uma frase muito interessante, assim, bem pertinente para isso, ó. O Senhor não obriga nunca às ações apressadas e complicadas. Há muitos que juntam para si fardos que o misericordioso Pai Celestial não colocou sobre eles, deveres que ele nunca designou que fossem por eles executados desordenadamente. E mais no finalzinho, ela fala assim ainda: Deus deseja que reconheçamos que não glorificamos seu nome quando assumimos tantos encargos que ficamos sobrecarregados e nos tornamos
tornando-nos esgotados emocional e mentalmente. Nos enfadamos, nos irritamos e brigamos. Ou seja, às vezes a gente acha que tem que fazer tanta coisa no trabalho, em casa, na igreja, nos meios sociais, né, nos lugares onde nos relacionamos, que nós nos esquecemos que é algo que nós estamos impondo a nós mesmos, como ela disse desse filósofo, que casou com o que a palavra de Deus diz, né, o que queremos, né, de Ellen White como inspirada por Deus aqui. E somos realmente os responsáveis de algo que Deus não quer que sejamos responsáveis. Eu não sei quantas de vocês já leram, eu li há muito tempo, mas me lembrei agora, o livro Fuga para Deus. Eu esqueci o nome do autor, né? Mas Eu é da ia comentar CPB, sobre ele. da Casa Diz Publicadora alguma coisa, Brasileira. né? E aí ele fala sobre isso, que a gente precisa fazer o que Deus pediu para a gente fazer, até na lição aqui de domingo, que o sábado serviria para quê? Para celebrar a dádiva da relva, do ar, da vida selvagem, da água, das pessoas, que é o que fala bastante nesse livro. Até sugiro que você puder procurar aí, né, quem está nos assistindo, Fuga para Deus, da Casa Publicadora Brasileira. Fala, Dê, o que você ia falar. Era isso mesmo, esse livro eu ia comentar sobre ele também, Elânia. Ele é muito bom e ele me fez pensar de uma outra maneira depois que eu li. Eu comecei a enxergar o mundo de outra maneira, eu comecei a pisar no freio. Mas eu ia comentar também que é muito cultural, eu não sei de onde é que veio essa cultura, mas a gente tem uma cultura dentro de nós que nos faz achar que se nós não estamos ocupados, nós estamos inúteis. Sim. E, na verdade, não é bem assim, né? Veja que a própria serva do Senhor, né, a Elânia leu essa passagem. Nós precisamos entender que Deus não quer que nós estejamos ocupados o tempo todo com coisas, e sim com pessoas, e principalmente com Ele, né? Então, assim, a lição de domingo fala que nós estamos exaustos, estamos cansados, e Deus, Ele já resolveu esse problema, Ele já cuidou desse problema antes do pecado entrar no mundo. Antes do pecado entrar no mundo, ele já criou um espaço na estrutura do tempo que é para a gente descansar. Tanto no nosso dia de 24 horas, que no caso seria a noite, para que nós possamos descansar, repousar adequadamente para renovar nossas energias físicas, mentais, espirituais, emocionais, como também o sábado, que é um dia separado depois de 6 dias de trabalho, um dia separado de 24 horas completos, para que Deus quer que a gente pense em coisas diferentes, pense em relacionamentos de uma maneira diferente, tenha um relacionamento com Ele de uma maneira diferente. Então, Ele já cuidou de resolver os nossos problemas antes dos nossos problemas existirem, mas a gente ainda carrega essa cultura dentro da gente, que se eu não estou ocupada, então, eu não estou servindo para muita coisa. Que Deus tire esse peso de dentro da nossa cabeça, que a gente não acredite que a gente não se sinta culpada, né? Porque Deus não quer que a gente haja dessa maneira. E essa lição, ela vem bem assim a calhar com os nossos dias, né? Porque como nós estamos ocupados e arrumando mais coisas cada vez para fazer, e Deus quer que nós tenhamos uma ocupação com Ele. É como Marta e Maria, lembra, né? Marta sempre tão ocupada com os afazeres, e Maria sentada aos pés de Jesus, ela também tinha coisas para fazer. Mas ela escolheu estar aos pés de Jesus, e quando Marta reclamou, Jesus vira para ela e fala, ela escolheu a melhor parte, e isso eu não vou tirar dela. Que a gente escolha também a melhor parte. Por isso que é um momento especial para ser, né? E não para fazer, né? E o interessante é assim, Denise, esta cultura que foi imposta, né? Ela é também acompanhada de uma pressão para se manter sempre no topo, né? De alguma coisa, de alguma situação, e estar disponível o tempo todo. Às vezes a gente se pega assim, no trabalho, por exemplo. Principalmente, embora essa pressão, como a Elânia mencionou, já seja sempre de tempos em tempos, lá de trás, já vem até hoje, nos alcançando, mesmo com a facilidade que nós temos, da máquina que frita, da máquina que lava, da secadora que seca, sabe, assim, bem redundante, era para a gente ter mais tempo para descansar, mas não, a gente procura mais coisas para nos ocuparmos, porque nós temos uma necessidade implícita de que realmente eu preciso estar lá, sabe?
E isso, às vezes, está no nosso subconsciente. No trabalho, no momento que vivemos hoje, qual reunião fora de horário? Ah, porque é pelo Zoom? Então você pode gravar, a pessoa vai estar em casa mesmo disponível. Não, mas não é mais o meu horário de trabalho, sabe? É só um exemplo. Você tem que fazer determinado... Então a gente está sempre... E uma coisa que eu tenho percebido, isso na minha vida mesmo, eu me ocupo, e a lição trouxe isso. Quando eu li, eu pensei em mim. E a gente se ocupa, às vezes, para esconder algumas outras situações. Se eu estiver sempre muito ocupada, eu vou estar sempre, talvez, adiando alguma outra coisa. Talvez um encontro comigo mesmo, assim, dizer assim, opa, peraí, Ana, agora a gente precisa estar ali aos pés de Jesus para um momento diferente. Eu sempre ouvia muitas pessoas dizerem assim, que é o zeloso sem entendimento, aquele que trabalha sem parar. Seja na sua igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, a gente está sendo um pouco até meio repetitivo, mas porque é isso mesmo, a essência nossa é essa, de querer ser sempre o melhor, de querer sempre fazer mais que o outro. E isso, às vezes, faz com que a gente sinta necessidade fisicamente e, às vezes, não damos ao nosso corpo aquilo que ele precisa. E aí é onde a gente acarreta, onde se acarreta aí as doenças, onde a gente começa realmente a enfrentar conflitos emocionais, dificuldades emocionais. E esse Deus, ele é tão maravilhoso que ele traz para a gente um meio, através da sua palavra, de percebermos que eu preciso de um descanso, eu preciso descansar, eu preciso parar. Essa parte sobre a cultura que você falou, eu experimentei muito isso, essa diferença aqui. A cultura que ela é bem... As pessoas são muito menos aceleradas que nós no Brasil. Mas chega ao ponto de, às vezes, a gente ficar um pouco irritado, né? Porque nós somos tão imediatistas, né? Tudo acontece tão rápido, eu resolvo tudo rápido. Nós temos um poupa-tempo, né? Um órgão que é para poupar o tempo mesmo. E quando a gente não percebe isso nos outros lugares e você começa a ver as pessoas desaceleradas, é preciso, exatamente como a Denise falou, você precisa de tempo para você notar a criação. Você precisa de tempo para notar o mundo em que você está e para se notar como criatura. E passar tempo a sós com Deus, com você mesmo, escutando a voz dele, requer tempo. E se nós não abrimos essa brecha, se nós não tiramos algumas coisas do nosso dia a dia que nós incluímos e enchemos tanto, nós não vamos ter esse tempo. E aí nós nos percebemos surdas, né? Espiritualmente surdos, porque a gente não consegue parar para ouvir a voz de Deus. Ela é sutil, ela é doce, mas precisa de muita atenção, né? Precisa de tempo. E com relação ao sábado, né, na lição, até a última frase da lição de domingo diz que o sábado não é uma sugestão, ele é um mandamento, né? E aí a gente vê Deus agindo como um pai. Por que como um pai? Mais uma vez, né? No exemplo do pai. Porque o pai, quando dá uma ordem para o filho, não é porque o filho gosta ou porque o filho quer, é porque ele precisa. Né? Então, quando Deus ele estabeleceu um dia, que é o sétimo dia, o sábado, ele sabia que é para... Sabia não, ele sabe, né? Que é uma necessidade nossa, inerente do ser humano. E até a frase que tem na lição é para nós pensarmos, né? Porque diz que aceitar Jesus como Senhor da vida significa reservar tempo para descansar. Né? E o sábado é esse tempo especial, não que seja só no sábado, né? Porque quantos de nós, às vezes, não sei se não conseguimos, ou se não colocamos como uma prioridade, ou de repente como algo tão importante, mas quantos de nós conseguimos tirar um momento do dia para estar em oração, né? Para ler a Bíblia, para refletir na criação, né? Para observar o pôr do sol, né? Um pássaro cantando. Quantas vezes nós tomamos esse tempo, né? E tudo isso, né? Essa vida frenética causa essa exaustão e a falta de ânimo, né? Que vem na sequência aqui falando. Porque pessoa cansada é uma pessoa irritada, é uma pessoa acelerada, né? E que internamente não tem ânimo para muitas coisas, faz as coisas como? No automático, né? Tá já no automático, não porque eu tô com vontade de fazer, mas é porque eu tenho que fazer, como vocês mesmo têm dito aí, né? E nós vemos aqui na lição que personagens bíblicos passaram por isso também, né? No caso, aqui em Jeremias 45, do 1 a 5, vem falando de um escrivão, né? Na verdade, do auxiliar de um profeta,
que era Baruque, né? Que ele sentiu esse peso, né? Essa pressão aí, né? Eu imagino até que se você quiser ler a história, né? Aí em Jeremias, ele teve que repetir alguns escritos ali, né? Porque ele escreveu ali uma mensagem de Deus e um dos reis da época acabou estragando e ele teve que escrever de novo, né? Esse escriba. E assim, havia uma pressão sobre eles, o que causou um desconforto emocional, né? Então, assim, quando Deus pede para que tenhamos o descanso, né, para que não andemos sem parar com o ponteirinho do relógio, não é só no aspecto físico, porque o físico também sofre, né? As pessoas, os jovens, né, os que são mais jovens, não sentem nada disso, mas aí a idade vem chegando e os problemas vão se agravando, né? Vão aparecendo por conta de quê? Da negligência de uma das orientações que Deus dá, né? Ontem, uma irmã que pregou na igreja, ela falou algo que ficou na minha mente, mas assim, é tão óbvio, né? Porque normalmente nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, né? E ao fazer do nosso jeito, é o que acontece, é o que a gente ganha, né? Privação de sono, exaustão, desânimo, cansaço. Quando que, se obedecêssemos àquilo que Deus já nos orientou, né? Ó, descansa, chegou, anoiteceu aí, tá na hora de descansar, não tem nada que continuar limpando casa, preparando trabalhos, né, para o dia seguinte. Até tem um comentário de Ellen White que nós não devemos é, tentar nos adiantar, né? Adiantar o serviço do dia seguinte, hoje. Hoje é hoje, né? Jesus disse, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Ou seja, hoje, essa é a tarefa de hoje. O de amanhã fica para amanhã. Mas nós, né, sempre queremos nos adiantar achando que vai ser melhor, né? Porque nós, às vezes, nos esquecemos de ouvir quem sabe o que é melhor para nós. A gente tenta ser eficiente, né? A cultura a sociedade eficiente, a sociedade do desempenho. Mais uma vez a gente cai ali, né? A gente tentar ter um maior desempenho em tudo. E na angústia de Baruque ali, né? Toda aquela pressão ali, tinha uma questão de exílio também, né? E ele, claro, se queixou ali com Deus em oração, mas Deus respondeu a ele: olha, fica tranquilo, você vai ficar bem. Né? Fica tranquilo, você vai ficar bem. Você não precisa carregar esse peso nas suas costas sozinho. Vai ficar tudo bem. E da mesma forma, é o que Deus quer falar para mim, para você hoje, né? Tá pesado, tem muita coisa, não tá dando conta. Calma, vai ficar bem. Se você ficar comigo, vai ficar bem. Não tem problema. Vai dar certo no final. Ele alivia, né? E como é interessante, como a gente vê interessante, eu achei fantástica essa parte da lição, como Deus ele se preocupa individualmente conosco, né? Porque, mais uma vez, a gente pega um personagem que não era principal, um personagem secundário da Bíblia, Baruque. Se você fizer uma pergunta, né? Cite aí 5 personagens bíblicos, 10, dificilmente alguém vai se lembrar de Baruque, né? Mas Deus olha lá de cima, vê Baruque e faz o quê? Vai conversar pessoalmente com ele. E aí, na angústia, no último grau de estresse que ele estava ali, cansado, desanimado, Deus vira para ele e confirma. Deus confirma o que vai fazer, né? Que não seria alguma coisa agradável, mas no final ele dá uma promessa para Baruque. Ele vira e fala assim: eu vou te dar vida, você vai sair com vida de tudo isso. Não se preocupe. Então, olha como é um Deus dos detalhes, né? Como ele se preocupa individualmente comigo e com você. É um Deus fantástico. E assim como nós falamos que não é uma questão só da atualidade, esse descanso na palavra de Deus, ele está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, não é? É uma preocupação de Deus, sim, lá atrás, neste intervalo de tempo até chegar a nós, e hoje. Então, assim, eu costumo dizer, as pessoas falam assim, mas eu não quero envelhecer, né? Eu falo assim, temos uma outra opção para o não do envelhecimento. Qual é? A morte. Se você não quer envelhecer, você tem essa opção. Mas aí ninguém quer morrer também. E a palavra de Deus traz até esse detalhe, né? Da questão que o que nós entendemos, compreendemos que a Bíblia nos traz? Que a morte, ela também é um descanso, não é? E assim,
falar da morte parece trazer uma coisa triste aqui para o nosso estudo, mas não é isso, fica como esperança para aqueles. Nós estamos cansados hoje, sobrecarregados, e a palavra de Deus diz que Ele nos aliviará. Então, Deus se preocupa comigo, como indivíduo, em todos os detalhes, e aqueles que já descansaram, será que em algum momento, esses dias, o pastor do Nova Semente, o pastor Edson, eu estava vendo um vídeo dele, e ele dizia assim que nós nos deparamos com a morte de uma maneira que que houvesse algo depois dela, de que a gente tem que se preocupar hoje porque a gente vai fazer. Não. Será que alguém que morreu de Covid agora morreu porque chegou o dia dela? Não. Porque senão Deus teria feito a predestinação, teria deixado predestinado o meu dia. Então, independente de ter Covid-19 ou não, aquela pessoa iria morrer naquele dia. Esse não é o Deus que nós cremos segundo a palavra, a Santa Bíblia diz. Então, não há predestinação. O que há é como eu tenho me cuidado hoje, como que eu tenho me preparado para quando a idade chegar, como que eu vou lidar com isso, como que eu vou lidar até mesmo com as perdas, né? Então, para aqueles que perderam alguém aí, fica o nosso recado também esta noite, que a morte, ela é um descanso, mas esse descanso da morte, ele pode se tornar vida enquanto estamos aqui, descansarmos para que a gente possa viver mais e trazer esperança para aqueles que estão ao nosso redor. E já lá no Novo Testamento, eu penso, hoje é meu primeiro dia de férias. Então, pensa comigo, às vezes a gente se incomoda, né? Algumas pessoas não compreendem ou dizem que não, que é no Antigo Testamento, mas esse descanso, tanto do sábado quanto os outros descansos, quando você tem um feriado prolongado, quem não gosta de feriado prolongado? Todo mundo gosta, fica ansioso para chegar, porque o seu corpo e a sua mente está dizendo, olha, eu vou descansar, vou viajar, vou fazer nada. Eu aprendi a não fazer nada, gente, isso é muito bom. Eu costumo dizer que hoje só moro eu e meu esposo. Eu digo para ele assim, hoje é meu dia de descansar, é feriado, eu vou descansar, porque quando eu estiver trabalhando, eu vou dar o meu melhor. Eu não faço corpo mole para o trabalho. Então, no descanso, eu vou descansar, que não é inutilidade, como alguém mencionou aí, não é? Então, já no Novo Testamento, quando diz igual, eu estava falando das férias, eu estava ansiosa por essas férias, o meu corpo precisa disso, eu preciso disso. Então, por que às vezes nós somos tão relutantes em aceitarmos o sábado como um descanso deixado pelo nosso Deus? Se é algo que eu e você precisamos disso. O trimestre passado, a temporada passada, nós falamos que o sábado também fazia parte da aliança, né? Então, nós estamos voltando nesse assunto hoje, porque é o primeiro assunto dessa nova temporada. Eu só queria ressaltar isso que você falou sobre a morte como um descanso, porque explica muita coisa, explica quem é o nosso Deus. Eu acho que ali eu vejo todo o amor e a esperança que ele nos oferece, que no momento de maior tragédia da vida do ser humano, que é a morte que nós vamos enfrentar, nossa ou daqueles que nós amamos, ele nos dá esperança, ele nos diz que é um descanso. Para mim, é a prova de que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de amor. No momento de maior tragédia, onde não tem mais o que fazer, né? A gente sempre fala que tem jeito para tudo, né? Só não tem jeito para a morte. Mas ele deu jeito para isso também, porque ele diz que é um descanso e eu vou resolver isso também. Eu tenho algo preparado, eu tenho uma coisa especial. E você falou uma coisa muito importante, a gente está vivendo num momento muito único, né, singular, num ponto não positivo, e eu também perdi uma pessoa que eu amava muito. Eu tomei a vacina antes de ontem e foi um misto de alegria, de tristeza pelas pessoas que não tiveram essa oportunidade, mexeu muito comigo, eu sofri muito nessa lembrança, mas ao mesmo tempo estudando a lição, e eu me deparei com isso mais uma vez, porque é uma coisa que a gente conhece, é uma coisa que a gente sabe, né? Mas é o beabá da nossa caminhada de fé, mas a gente no dia a dia, a gente se apega a outras coisas, e quando eu me deparei de novo com isso, eu falei, Deus, obrigada, porque
o Senhor está descansando, alguém que eu amo está descansando, eu vou ter essa oportunidade mais uma vez. Você vai dar oportunidade para nós encontrarmos aqueles que nós amamos. O Senhor preparou algo, o Senhor não nos deixou à mercê da nossa própria sorte. Isso é maravilhoso, isso explica muita coisa. Eu acho que se essa lição, esse nosso reunir aqui tem algum propósito, algum motivo, eu acho que é para você que está assistindo, é ter a certeza que não importa o que você está vivendo, não importa onde você está, o que você está passando, o Deus a quem nós amamos e servimos, ele é um Deus especial. Amém. E não nos deixou a própria sorte. Eu acho que é o cerne, assim, de tudo que a gente está aprendendo aqui, né? Amém. E como Deus é maravilhoso, né, Késia? Você falando, eu fico me lembrando, eu fico pensando na nossa humanidade, porque na nossa pequenez da nossa humanidade, a gente fica imaginando, né, quando chega a morte próxima da gente, de uma pessoa que a gente ama, né, que a gente quer tanto bem, a gente fica muitas vezes com pensamentos difíceis de lidar, com pensamentos, parece que não são muito compatíveis com a nossa fé. Mas aí a gente vai descobrindo Deus novamente, e Deus vai tendo misericórdia da nossa humanidade, e ele vai mostrando de uma maneira ou de outra que ele está no controle. Que bênção. Lá em Marcos 6, 30 a 32, a palavra de Deus traz assim para mim e para você. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Pensa, Jesus e os apóstolos e os discípulos ali, eles estavam trabalhando freneticamente, sabe? Era multidão atrás de multidão. Eles pregavam, eles viam as coisas acontecendo, eles faziam, eles se preocupavam. Aí, no meio de uma agitação, Jesus disse: peraí só um pouquinho, vamos descansar um bocadinho ali, só um tiquinho de nada, bora? Né? Aí eu penso assim, como? Né? Como que em meio a tantas coisas, tanta correria, nós vamos descansar? Né? Então, assim, para essa última fala aí da Kézia, que se há um intuito aqui, que realmente seja de esperança, sabe? De que se eu estiver ao lado de Jesus, eu posso descansar nos braços dele. Seja na agitação, seja na multidão, seja na tristeza, na alegria, sabe? De quando me falta esperança, esse Jesus, ele só está preocupado comigo. Se você colocar na primeira pessoa, é só você e mais ninguém. Não, dá até uma música, né? Assim, só você e mais ninguém. Então, é importante mesmo, sabe? E eu digo isso porque eu sou uma pessoa extremamente agitada. Quem me conhece um pouquinho mais de perto, eu sou agitada. Isso não quer dizer sempre que a gente é eficiente quando somos agitados, mas eu tento. E essa questão de você saber esperar, de você saber se acalmar, de você esperar no outro aquilo que você talvez pudesse fazer sozinho, mas eu percebi que eu não posso fazer tudo sozinha. Sabe, eu sou fugitiva e errante. A verdade é essa. De um Deus que me busca todos os dias. De um Deus que está à minha procura todos os dias. E eu sei, meninas, que tem pessoas que estão nos ouvindo, que sentem no coração essa necessidade de acreditar que esse Deus ainda traz esperança. Que é um Deus que a gente precisa confiar, que ele pode transformar todas as coisas. A gente ouve as pessoas, elas escrevem, elas falam, as pessoas estão clamando por essa esperança firmar em seus corações, sabe? Então eu penso que o Espírito Santo nesse momento pode visitar você aí agora e te dar essa paz, esse descanso que você tanto precisa. É tão primordial essa verdade, né, da necessidade do descanso, que se nós analisarmos, todas nós aqui, e você provavelmente também aí em casa, conhece alguém que sofre de algum problema emocional. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, enfim, são inúmeras, né? Cada dia surge uma diferente. E tudo isso é decorrente da falta de descanso. Né? Porque às vezes você pensa, a pessoa não sai de casa, né? Ela só fica em casa. Aonde que ela tá cansada?
Porque o nosso descanso não é simplesmente, como nós dissemos ali, ficar parado olhando para o teto. Não é isso que é descansar. Não é esse o descanso que Jesus nos convida, né? Jesus nos convida para descansarmos também daquilo que nos incomoda, né? Daquilo que fica aqui, ó, martelando, né? Daquilo que nos impede de dormir, daquilo que nos impede de enxergar o que está à nossa volta, né? Os presentes, né? Eu costumo dizer que os presentinhos de Deus, né, de todos os dias, de você poder acordar, nossa, que bom, né, de eu não ter que me preocupar com o que vai acontecer depois ou amanhã, né, tirar da nossa mente aquela necessidade, não, eu preciso fazer isso, aquilo outro, porque senão não vai acontecer, porque sem mim nada acontece nesse lugar, né, se não for eu, ninguém faz nada, então nós precisamos aprender, é isso que nós precisamos, né, esse é o descanso que Jesus oferece lá em Mateus, né, quando ele fala, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Eu posso fazer isso, mas você primeiro precisa vir a mim, né? Precisa reconhecer. Eu estava lendo num comentário aqui de Ellen White, novamente, que ela fala que o nosso problema, muitas vezes, é a autossuficiência. Eu posso, eu sei, eu consigo, eu faço. E é aí que a gente adoece, né? É aí que a gente fica com a mente sobrecarregada e vem esse cansaço absurdo que a pessoa fala assim, nossa, eu dormi a noite inteira, mas parece que a noite passou e eu nem descansei, acordei mais cansado do que quando eu fui dormir. Por quê? Porque a autossuficiência nos atrapalha. Como uma de vocês já disse no início, nós somos pó, né? Eu não sei por que nós nos preocupamos tanto. E essa questão do parar, até a lição coloca, né, do descansar, que eu achei muito legal a lição, que quase todos os dias vem colocando várias definições do descansar de acordo com o original, né? Várias, como se fossem sinônimos, né? Daí fala de descansar, relaxar, revigorar-se, parar de fazer alguma coisa, cessar uma obra, né? Tem várias aqui. E aí, por quê? Por quê? Porque é uma necessidade não só física, como mental também. E esse é o descanso que Deus espera que tenhamos quando nós o aceitamos como Salvador, e aí sim nós vamos descansar no sábado das questões rotineiras do nosso dia a dia. Por que eu vou descansar tranquilamente? Descansar mesmo? Porque eu não vou me preocupar se depois tem louça para lavar, se tem a conta para pagar. Não! Deus está no controle. Ele vai resolver as coisas por mim. Esse é o descanso que ele quer me dar, né? E tanto que, né, a lição de quinta, quando fala de Caim, foi esse o problema dele, né? Porque ele falou: não, eu é que sei, eu sei como funcionam as coisas, eu sei o que é melhor. Que foi o grande erro dele, né? E que foi a grande causa de pesar e da fuga dele. Ele fugiu do que realmente Deus queria para a vida dele. E o que ele teve como resultado? Uma vida de fugitiva. Ele não teve uma âncora, né? Ele não encontrou sua âncora ali. Ele precisava achar, ele sabia onde estava, mas ele não queria. Então, muito do que a gente sofre, infelizmente, é falta da nossa aceitação de que nós não podemos fazer nada sem Jesus. E esse descanso, ele precisa ser realmente interior, mental. Ele precisa acontecer dentro da nossa cabeça, porque o físico não é suficiente. Então, quando a gente entender, quando isso entrar na nossa cabeça, que a gente precisa descansar em Deus, com certeza a nossa vida vai ser diferente. Só retomando, acho que alguém falou sobre ficar parado, não ser descanso. É que a gente tem que ver a diferença do que é descanso e o que é ociosidade, né? Ser uma pessoa ociosa e uma pessoa que está em descanso são coisas totalmente diferentes. E eu posso estar totalmente parada, ociosa no momento, mas a minha cabeça está trabalhando, né? E aí que entra, eu acho que é aí que a palavra, o descansar, ele se encontra muito com o confiar, né? Acho que o descansar, o emocional mesmo, agora a gente está falando da nossa mente, né? Acho que é nesse momento o descansar ele se encontra muito com confiar em Deus, porque esse foi talvez o problema ali de Caim. Eu estava num estudo bíblico com uma amiga e ela me questionou isso uma vez, e eu fiquei, nossa, ela disse, poxa, mas por que Deus não gostou do sacrifício de Caim? Ele escolheu as melhores coisas, o que ele tinha melhor na rota, mas por que não, né? E aqui está a resposta, porque ele queria fazer por merecer. Ele não estava confiando na promessa de que ele iria ganhar
essa salvação, de que ele iria ganhar esse sacrifício, ele queria fazer por merecer. E quando a gente quer fazer pelos nossos próprios méritos, Deus, ele sabe a essência do seu coração. Ele sabe, porque para quem está lendo numa leitura crua, né? Vai falar, nossa, mas estranho, eram as melhores coisas que tinham na horta, né? Mas Deus, ele sabe o coração, ele sabia o que estava ali, ele sabia essa desconfiança, né? Esse não entrego totalmente, eu vou fazer alguma coisa, porque eu quero também, né? Essa salvação, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu acho isso muito especial, né? O descansar, a ociosidade são coisas diferentes, e quando o descansar para o nosso emocional, para o nosso coração, ele se encontra com o confiar, aí sim você entra num estado de entrega, de não é mais meu isso que está acontecendo. Está nas tuas mãos, é teu agora, me ajuda aqui. Eu acho que faz sentido. E a E eu, fuga de Deus, ela traz inquietude, né? Aqui no guia de estudos, né? Tem uma frase que diz assim: não encontrando descanso em Deus, Caim descobriu que não poderia encontrar o verdadeiro descanso de outra maneira. Tanto que quando você lê o relato lá em Gênesis, né, no capítulo 4, Caim fala: não, Senhor, e agora? O que vai acontecer comigo? E aí Deus fala: calma, ninguém vai te fazer mal. Né? Se você ler, você vai entender exatamente o que eu tô falando, porque ele estava com medo de ser morto, né? Deus falou: não, você vai ficar tranquilo. Mas por que isso? Por que esse medo? Porque ele não quis o descanso que Deus oferecia. E quando nós não queremos o descanso de Deus, né? E como que a gente consegue, né? A gente fala descanso de Deus, né? É o relacionamento, né? É o confiar que ela disse que só vem com relacionamento. Eu preciso conhecer esse Deus. Quem é esse Deus que você fala? Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso meditar, mas não ler por ler. Eu preciso tentar entender, enxergar esse Deus que pode me proporcionar esse descanso, que aí sim eu não vou viver inquieta, né? Porque quando eu não encontro descanso em Deus, eu não vou encontrar em lugar algum mais. como aquela história daquela menininha, né, que estava no avião, o avião estava totalmente em desequilíbrio, estavam desesperados porque... E a menininha bem sossegadinha, todo mundo agitado porque o avião estava caindo e eles precisavam pousar. E a menininha estava bem sossegadinha lá. Daí, depois que pousou, falou: mas por que você não estava preocupada? Ela falou assim: porque o piloto é o meu pai, eu sabia que ele ia conseguir, né? E nós estamos vivendo numa época que, se a gente não confiar totalmente em Deus, né? Porque quando a gente vê os nossos queridos, nossos amados indo, descansando no Senhor, né? E fala assim: mas é tão novo, ou alguém está internado, está doente, né? Isso eu falo para você também, que está em casa às vezes, você está preocupado, mas vamos... eu estava escutando o pastor Igor falando, e ele estava muito doente, ficou doente, e alguém falou para a esposa dele assim: você já entregou ele para Jesus? Entrega, porque quando você entrega, Deus faz tudo. E essa entrega, ela quis dizer, você está confiando. No momento que ela confiou totalmente, não vamos dizer que só por causa disso que ele foi curado, não. Mas é que Deus ainda tem um propósito na vida dele, mas ele foi curado. E hoje, além do mais, adianta nós ficarmos preocupados em casa com alguma coisa que está acontecendo, que a gente não está em nossas mãos. Nós temos o quê? Confiar, como aquela menininha do avião, confiar totalmente que Deus, nosso Pai, está no controle. Nós temos que confiar, nós temos que ter fé que o Espírito Santo vai guiar os médicos, os enfermeiros, os remédios vão fazer efeito, colocar em prática a nossa fé. Às vezes nós só falamos que temos fé, confia em Deus, mas às vezes nós não colocamos, às vezes o negócio chega na nossa mão, nós temos que descansar no Pai, e entregar totalmente, como aquela menininha do avião, saber que o nosso Deus é o Pai que está no controle de tudo. Isso é o descansar, confiar e entregar, né? E acho que é importante colocar também que, ainda que as coisas não aconteçam como nós queremos,
né? Isso. Que a resposta não seja o sim que nós queremos, não seja o restabelecimento da saúde, enfim, o que nós estamos esperando, nós temos que realmente descansar em que o Senhor, ele sabe o que é melhor. E aí, eu já quero até dizer já as minhas últimas palavras, né? Ontem fazendo o culto familiar aqui em casa, né? Para quem não sabe o que é, coloca aí nas perguntinhas aí. Alguém vai ter o prazer, nós vamos ter o prazer de explicar. E nós lemos, cada dia nós lemos um verso, né? Cada um pega um verso e eu tenho uma caixinha de promessas, que é onde tem versos bíblicos, que eu encontrei na linguagem infantil. E o meu verso era esse aqui de ontem. Falei, eu tenho que compartilhar isso. Tem tudo a ver com o tema da lição desta semana. Eu farei coisas maravilhosas para salvar vocês, pois vocês são muito preciosos para mim. Isaías 43, verso 4, a segunda parte. Por quê? Deus nos tem como preciosos. Se nós somos aquilo que Ele tem de mais precioso, o que é que Ele não vai fazer por nós? O que é que Ele não vai fazer por nós? Ou tudo que Ele fizer por nós, em outras palavras, vai ser o melhor. Vai ser o melhor. E por isso que nós temos que aprender a conhecê-lo para que possamos descansar nessa certeza de que Ele tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Aí deve repousar nosso descanso no Deus que pode fazer todas as coisas e sempre pensando no que for melhor para mim, mesmo que às vezes não seja exatamente aquilo que eu estou querendo. O meu desejo para mim e para você que está aí nessa noite, neste momento, né, em que você assiste esse vídeo, é que você possa crer que realmente há um Deus em quem você pode deitar no colo e realmente descansar, esquecer do que está à sua volta e deixar que Ele faça todas as coisas, porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. As minhas considerações, eu quero deixar assim para vocês, que quando Abel foi lá e ofereceu a sua oferta, e Deus a aceitou, e Caim, a palavra de Deus diz que Deus não se agradou, ele não ressalta o porquê ele se agradou da de Abel. Mas o final da vida de Caim foi por consequência da escolha dele, não da posição de Deus, né? Então é importante que você entenda que nada precisamos fazer para recebermos de Deus essa graça, a misericórdia, a salvação dele. Não há preço, ele já pagou. Agora, em contrapartida, eu preciso aceitar. Eu preciso obedecer. Eu, Ana, e você que está ouvindo aí, a gente precisa compreender que aquilo que nós ofertamos, que nós oferecemos para Deus, tem que ser de todo o coração e sinceridade, porque realmente falar é mais fácil do que praticarmos. Então, que a gente consiga ter esse desejo, essa necessidade, essa tranquilidade, essa paz, descansarmos realmente nos braços do Pai. E dizer assim, que quando tentamos fugir da presença de Deus, ficamos inquietos, por isso tanta doença da mente. Tentamos preencher o anseio pela graça divina com coisas, relacionamentos ou com uma vida excessivamente ocupada. Eu mencionei lá no início sobre isso. Então, que a gente deixe que o reparador de brechas preencha as brechas que existem e que eu saiba descansar nele e você também. Que Deus te abençoe, que você sinta o bálsamo da presença de Deus na sua vida. Esse é o meu desejo para você e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Eu queria falar aqui como as palavras finais desse estudo que nós estamos tendo, que eu queria ler, na verdade, uma partezinha aqui na lição de sexta-feira que diz assim: na opinião dos rabinos, o mais alto grau da religião consistia em contínua e agitada atividade. Dependiam de uma prática externa para mostrar sua devoção superior. Assim separavam-se de Deus, apoiando-se na autossuficiência. Então, a Ana começou o nosso estudo dessa noite perguntando se será que era coisa de agora ou será que era coisa antiga, né? E eu acho que isso aqui responde a essa interrogação. Então, desde a época de Jesus, os rabinos eles já acreditavam que esse excesso de atividades espirituais, no caso, eles demonstrariam uma religião superior. E Deus, ele está dizendo que isso não tem nada a ver. Que essas
práticas externas, elas não têm a ver com o que estão dentro do nosso coração. E ele é aquele leitor do coração, né? Para que a gente possa realmente se apoiar na suficiência de Cristo e não na nossa autossuficiência, porque senão a gente não vai para lugar nenhum. E o meu desejo é que a gente possa confiar cada vez mais no nosso Pai e assim descansar nele. Você já leu um pedacinho, eu vou ler mais um pedacinho aqui, porque ela está realmente muito, muito bonita, né? Como os discípulos, nós nos arriscamos a perder de vista nossa dependência de Deus e fazer da nossa atividade um salvador. Lá embaixo está dizendo assim: somente o trabalho realizado com muita oração e santificação pelo mérito de Cristo mostrará, no final das contas, se tem sido ou não eficaz. Eu achei muito bom isso, eu achei sensacional, porque todos nós, em um momento ou outro, nós estamos trabalhando para Cristo. E os métodos, se é eficaz ou não, é com muita oração que a gente consegue perceber. É com muita oração e muito relacionamento com Ele. Eu acho que isso é muito importante. E nos preocuparmos em não fazer da nossa atividade o nosso Salvador, né? O nosso Salvador é outro, é Deus. Eu acho que a lição de sexta-feira tá muito linda. Obrigada, Denise, por ter puxado aqui a leitura dela. Valia muito a pena mesmo, esses detalhes. E as minhas considerações finais, né? E já vou terminar depois com a oração. Eu estava lendo aqui na parte de sexta-feira e fala assim, ó: embora devamos trabalhar, né, ativamente pela salvação dos perdidos, precisamos também dedicar tempo à meditação, né, e à oração. E uma coisa, somente o trabalho realizado com muita oração e santificação, que nós possamos fazer o primeiro horário do dia, que é do dia, a hora que a gente acorda, fazer o melhor horário para Jesus, para que Ele venha tomar conta da nossa vida, que o Espírito Santo nos ajude a descansar totalmente no Senhor, né? E não importa a situação, nós temos que parar de querer ser autossuficiente e lembrar e deixar Deus ser Deus na nossa vida. E entregar totalmente e confiar totalmente no nosso Senhor, porque Ele é o nosso Criador e nos mantém a cada momento da nossa vida, né? Vamos orar? Querido e amado Deus, nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso Deus Criador, o Criador do macro e do micro. O Senhor cuida dos pequenos detalhes, principalmente nós que nós não somos nada na presença dessa imensidão desse universo, mas o Teu amor por nós é tão grande que deu Seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós, ter derramado Teu sangue na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar essa graça e a Tua misericórdia que vem de Ti, e ajuda-nos a descansar totalmente o nosso coração em Ti, e ajuda-nos a fazer o nosso melhor, mas também ajuda-nos a enxergar o nosso limite, para que não venhamos ultrapassar e ficarmos doentes emocionalmente, psiquicamente. Que o Senhor nos ajude a acreditar que somente o Senhor é Deus e venha ser o Deus da nossa vida. Por isso nós entregamos tudo em Tuas mãos e agradecemos. Abençoe a cada um, Senhor, que for assistir também, e que o Espírito Santo toque em cada coração. E muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, porque o Senhor cuida de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos e louvamos. Amém. Pois bem, este foi o estudo da lição da Escola Sabatina de hoje. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha participado aí nos comentários. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora, ative as notificações, convide as pessoas próximas a você também. Tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana, uma ótima semana. E se você desejar ter um guia de estudos como o nosso, só colocar aí nos comentários que a gente te ajuda a providenciar.